Bem-vindos ao debate. O texto que analisamos hoje leva-nos ao coração de uma crise política e de fé, no antigo reino de Judá. Estamos por volta de 735 a.C., com Jerusalém sob ameaça, e o profeta Isaías confronta o rei Acás com uma mensagem divina, um sinal de esperança que acabaria por ecoar por milénios. E é precisamente o significado desse eco que está aqui em discussão. A questão central que se levanta é esta. A profecia do Emanuel em Isaías, capítulo 7, é uma mensagem, digamos, política e imediata, forjada para um rei em pânico no século VIII a.C., ou devemos entendê-la primariamente através das lentes do Evangelho de Mateus como o anúncio transcendente do nascimento de Jesus Cristo? Acás é a sombra. E o nascimento de Cristo é a realidade para a qual essa sombra apontava. E eu vou argumentar que, ao saltarmos diretamente para o cumprimento em Cristo, corremos o risco de esvaziar a profecia do seu poder e da sua relevância originais. A sua força reside, em primeiro lugar, no seu contexto histórico, como uma intervenção divina num momento muito concreto e desesperado da história de Israel. A promessa de Isaías, de que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, é sem dúvida enquadrada por uma crise. Mas reduzir esta palavra a um mero conselho político para o rei Acás é ignorar a sua profundidade. Sim, claro, serviu como garantia imediata de que a linhagem de David não seria extinta pelos seus inimigos. Contudo, a linguagem utilizada, a solenidade do sinal, aponta desde o início para algo maior. Quando Mateus a cita, séculos mais tarde, ele não está a retirá-la do contexto, está a iluminar o seu propósito final. Ele demonstra que toda a história de Israel, com as suas promessas e falhas, era na verdade uma preparação para a vinda do verdadeiro Deus conosco. A concepção virginal, que Mateus torna explícita e leva o sinal a um plano sobrenatural que o texto original, a meu ver, já sugeria. A promessa a Acás é a semente, o nascimento de Jesus é a árvore no seu esplendor. Pois, a minha abordagem parte precisamente do ponto oposto. Começar por Mateus é, na minha opinião, um anacronismo que nos impede de sentir a urgência da situação. Quer dizer, temos de nos colocar na pele de Acás. O seu reino estava cercado por uma coligação da Síria e do Reino do Norte. O pânico era tal que o texto nos diz que ele recorreu ao sacrifício do seu próprio filho, o que era uma abominação. A mensagem de Isaías é uma intervenção de emergência. A promessa de que um herdeiro nasceria e de que antes que esse menino tivesse idade para distinguir o bem do mal, os reinos inimigos seriam devastados, era um sinal tangível e com um prazo muito definido. Era a única coisa que poderia, ou pelo menos deveria, ter acalmado o rei. E aqui a linguística é crucial. O texto hebraico original não usa a palavra betulá, que significa inequivocamente virgem. Usa alma, que significa jovem mulher, muito provavelmente referindo-se à jovem esposa de Acás. E truncar esta realidade concreta, para saltar 700 anos no futuro para uma interpretação messiânica, é, a meu ver, perder o poder dramático e teológico do momento original. Percebo perfeitamente a importância de se focar no termo alma, mas essa análise, embora sim textualmente correta no hebraico massorético, ignora como a própria comunidade judaica leu esta passagem séculos antes de Cristo. Temos de olhar para a Septuaginta. A tradução grega. Exatamente. A Septuaginta, que para quem nos ouve foi a tradução das escrituras hebraicas para o grego, realizada por volta de 250 a.C. E essa tradução é fundamental aqui. Os eruditos judeus que a fizeram escolheram traduzir alma não por um termo grego genérico como neanis, que seria jovem mulher, mas pelo termo específico partenos. E partenos significa inequivocamente virgem. Sim, mas essa escolha não prova a intenção original de Isaías. O que isso demonstra é que no século III a.C. já existia uma corrente de reinterpretação teológica a acontecer. Não será essa tradução precisamente o início da descontextualização de que falo, em vez de ser uma clarificação do sentido original? Quer dizer, os tradutores podem ter tido as suas próprias expectativas messiânicas que influenciaram a sua escolha de palavras. Eu não vejo como uma descontextualização, vejo como um aprofundamento guiado. Isso mostra que a comunidade judaica pré-cristã já via nesta profecia um potencial para um significado mais profundo, mais milagroso. Mateus, portanto, não está a inventar uma interpretação do nada.
Ele está a inserir-se numa tradição interpretativa judaica que já estava a ler a passagem de uma forma que transcendia o evento histórico imediato. Antecipava-se um nascimento extraordinário para o Messias. Para mim, isto é um sinal de como a revelação progride na história, preparando o terreno para a compreensão do mistério da encarnação. Mesmo que aceitemos a importância dessa tradição interpretativa, isso não resolve o problema fundamental. O sinal tinha de fazer sentido e ser eficaz para Acazes, ali, naquele momento. Isaías diz-lhe explicitamente que, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra daqueles 2 reis de quem tens medo será abandonada. Isto estabelece um cronograma muito curto de poucos anos. Um sinal que só se cumpriria de forma plena 700 anos mais tarde seria completamente inútil para um rei que temia que os seus portões fossem derrubados na semana seguinte. Concordo plenamente. O sinal tinha de ter um significado imediato. Sem isso, a palavra do profeta seria vazia para o rei. Mas a questão é, um cumprimento imediato exclui um cumprimento final e mais completo? É que nas Escrituras vemos constantemente profecias que funcionam em múltiplos níveis. A chamada tipologia ou semensus plenior. Exatamente. Um sentido mais pleno. O nascimento do filho de Acaz, que provavelmente foi o futuro rei Ezequias, foi de facto um cumprimento histórico. Foi o sinal de que a dinastia não terminaria ali, de que Deus era fiel à sua promessa a David, e de facto a Síria e Samaria foram esmagadas pelo Império Assírio pouco tempo depois, tal como foi profetizado. O sinal para Acaz cumpriu-se. Então, se cumpriu, por que razão seria necessário outro cumprimento? Porque foi um cumprimento imperfeito. O próprio rei Ezequias, embora tenha sido muito melhor que o seu pai Acaz, não foi o rei perfeito. Também ele cometeu erros graves. A promessa de um verdadeiro Emanuel, um líder que encarnasse de forma perfeita e definitiva a presença de Deus conosco, permaneceu em aberto. Ficou como que uma promessa suspensa no ar. E é aqui que Mateus, de forma genial, faz a ligação. Ele mostra que Jesus não só cumpre a promessa do nome Emanuel, mas também a do seu próprio nome, Yehoshua, que significa o Senhor salva. A salvação plena do pecado e da morte só é possível porque Deus está de facto e literalmente conosco em Jesus. O drama de Acaz e o reinado de Ezequias tornam-se assim um tipo, uma prefiguração do drama maior, da salvação. Essa visão, embora seja teologicamente muito rica, corre o risco de instrumentalizar a história de Acaz. A sua história não é apenas uma prefiguração, é uma lição teológica profunda por si só sobre a liberdade humana e a fidelidade de Deus. Não podemos esquecer o diálogo que precede a profecia. Deus, através de Isaías, diz a Acaz: pede um sinal, é um convite à confiança. E Acaz, com uma falsa piedade, responde: não poderei, não porei o Senhor à prova. Uma resposta que soa piedosa, mas que na verdade mascara a sua decisão já tomada de confiar na Assíria em vez de em Deus. Precisamente, ele já tinha feito a sua aliança política e, como mencionei, a sua apostasia era tão profunda que tinha sacrificado o próprio filho. A força avassaladora da profecia está no facto de que, mesmo perante a recusa do rei, Deus diz: pois bem, o Senhor por sua iniciativa vos dará um sinal. Deus dá o sinal na mesma. Isto mostra que o plano divino não é refém da infidelidade humana. Este drama intenso sobre fé e falta de fé, sobre a liberdade humana e a graça soberana de Deus, perde muita da sua força se o virmos apenas como um prelúdio para outra história. Mas eu não vejo os dois como mutuamente exclusivos. Pelo contrário, o drama de Acaz torna o cumprimento em Cristo ainda mais significativo. A infidelidade de Acaz, um rei da casa de David, é contrastada de forma brilhante por Mateus com a fidelidade de José, também ele um filho de David. E é aí que entra a minha objeção à leitura de Mateus como uma exegese direta. A narrativa de Mateus sobre José, embora belíssima, parece ser uma construção teológica desenhada para resolver um problema muito específico que o evangelista enfrenta. Como é que Jesus, concebido pelo Espírito Santo e não por José, pode ser o herdeiro legítimo da promessa feita à linhagem de David? A solução é a adoção legal por José.
É uma solução narrativa brilhante para uma questão genealógica, mas não é necessariamente uma interpretação da intenção original de Isaías. É uma aplicação, uma releitura criativa. Eu diria que é muito mais do que uma conveniência narrativa. É a demonstração de como o divino e o humano colaboram na história da salvação. O plano de Deus, tal como Mateus o apresenta, fica literalmente suspenso da aceitação de um homem justo. O anjo diz a José: não temas acolher Maria. Onde Acás temeu e se voltou para alianças humanas, José, apesar do medo e da confusão, confia e obedece. Ao dar o nome a Jesus, ele não está apenas a resolver um problema legal, está a inserir ativamente o filho de Maria na história da promessa. A fidelidade de José repara, de certa forma, a infidelidade de Acás. Portanto, o cumprimento da profecia em Jesus não anula o drama de Acás. Pelo contrário, eleva-o, mostrando que a fidelidade de Deus, prometida a um rei infiel, atinge o seu clímax não apenas na preservação de uma dinastia, mas na oferta do seu próprio filho para a salvação de toda a humanidade. Eu vejo de outra forma. A história de José demonstra a mestria literária e teológica de Mateus, que tece magistralmente fios do Antigo Testamento para compor o seu retrato de Jesus como o Messias. É uma obra de interpretação e aplicação, e nesse sentido é válida e fundamental para a fé cristã. Mas não devemos confundir essa aplicação posterior com o significado original que a palavra de Isaías teve para os seus primeiros ouvintes. A profecia original era sobre a sobrevivência de um povo e de uma dinastia num momento específico e aterrador da história. A aplicação que Mateus faz é sobre o início de uma nova criação, o novo Adão, como a própria estrutura do seu evangelho sugere. Ambas as leituras são poderosas, são verdadeiras nos seus respectivos universos, mas para uma compreensão honesta do texto, temos de distinguir entre a intenção do autor original e a forma como o texto foi subsequentemente recebido e reinterpretado. Em suma, para mim, embora a profecia de Isaías tivesse um significado concreto e imediato para o rei Acás, a sua profundidade e o seu alcance, transcendem esse momento histórico. A tradição, desde a Septuaginta até aos evangelistas, viu nela, e creio que com razão, o anúncio do mistério central da nossa fé. Deus que se faz homem para nos salvar. A interpretação de Mateus não é uma distorção, é a revelação do pleno sentido da promessa, mostrando que Jesus é o verdadeiro Emanuel, aquele que cumpre a promessa de que Deus está definitiva e eternamente conosco. Por meu lado, reafirmo que o poder original da profecia reside na sua resposta a uma crise humana e espiritual muito real. É uma demonstração da fidelidade de Deus perante a liberdade, a dúvida e até a traição humanas, personificadas em Acás. A leitura de Mateus é uma reinterpretação teológica poderosa, que se tornou fundacional para a fé cristã, mas que deve ser reconhecida como tal. Uma releitura à luz do evento pascal. Para compreender verdadeiramente a palavra de Deus na sua integridade, devemos primeiro honrar o seu contexto original, a sua letra, antes de explorarmos as ricas e múltiplas camadas de significado que lhe foram sendo acrescentadas ao longo da história da salvação. Mantendo-se fiel à sua origem e, ao mesmo tempo, abrindo-se a um cumprimento que, no final, excede todas as expectativas humanas.